Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos agora ver a Revolução Francesa. Já foi matéria nossa de primeiro e segundo bimestre. E vamos recapitular o que essa revolução que aconteceu na França, por isso o nome Revolução Francesa, que ela tem a ver aí com o Brasil e o que ela influenciou também outras colônias a se tornarem independentes, tá? Primeiramente na Europa, não só na França, estava ocorrendo então o chamado Antigo Regime. E o que é isso, pessoal? Era uma crítica feita pelos iluministas. Os iluministas, a palavra já diz, né, iluminar a mente, eram aqueles que eram a favor dessa Revolução Francesa. Então, primeiramente, a Revolução começou com pensamentos iluministas que foram divulgados para outras pessoas. O que eles criticavam, então? O que está aqui nessa foto? Eles criticavam a organização social desse antigo regime. Era como os iluministas chamavam esse modelo aqui de economia que havia na Europa. Então, era chamado de primeiro, segundo e terceiro estado, as partes dessa pirâmide social que estamos vendo aqui. Então, o primeiro estado é o clero, segundo estado, o rei e nobreza, e o terceiro estado é o povo, aqueles que trabalhavam na lavoura, trabalhavam nos campos e acabavam aí sustentando tanto o segundo estado quanto o primeiro estado. Então, a maior riqueza da época, pessoal, eram terras ou pedras preciosas. Nesse caso aqui, então, por isso que a Igreja Católica era a mais poderosa, porque ela detinha o maior número de terras, especialmente aí na Europa. E por que isso? Isso a gente vê lá ainda quando houve a invasão bárbara, que dessa invasão germânica, no caso, o imperador do Império Romano foi embora da Europa e deixou a igreja tomando de conta da Europa. Mesmo com essas invasões, a Europa ficou com a igreja católica, né, tentando ali se erguer o império, e ao mesmo tempo foram instalando então os povos bárbaros. Mas enfim, foi passando o tempo e as pessoas que tinham medo dessas invasões bárbaras ou germânicas, no caso, que eram povos vizinhos do Império Romano, as pessoas foram perdendo medo e viram que podiam sair da proteção do senhor feudal, que era aí no caso o rei ou a nobreza em si, que eram também os donos das terras que eram doadas, né? A Igreja Católica doava essas terras. Bom, aonde entra essa Revolução Francesa em tudo isso? Com o pensamento iluminista e o lema dessa revolução, que era liberdade, igualdade e fraternidade, começaram então a ocorrer algumas revoltas mesmo na prática, não só na teoria, como até então era essa crítica ao antigo regime, a crítica do domínio da Igreja Católica. E por quê? Porque a Igreja Católica cobrava altos impostos, o rei também cobrava altos impostos dos comerciantes, aqueles que saíram do feudo, né? Eles saem do feudo e começam a pagar imposto, então altos impostos aí, tanto para a Igreja Católica quanto para o rei, a nobreza em si. Então, o primeiro e segundo estado recebem esses impostos tanto do povo que estava na lavoura, quanto dos comerciantes. Então, nesse momento, acontece o estopim da Revolução Francesa, a queda da Bastilha, que aconteceu em 14 de julho de 1789. Bastilha era um presídio e eles soltaram então todos os presos da época que estavam na Bastilha. Teve outras fases também de negociações entre primeiro e segundo estado e terceiro estado. Houve muitas atrocidades entre girondinos e
jacobinos, que eram os partidos políticos da época. E vocês lerão aqui o que cada um significa, o que cada um defendia no caso. Mas enfim, a Revolução, os ricos comerciantes não conseguiam chegar no poder, já que o povão, digamos assim, invadiu aí o domínio francês. Então, os girondinos, que era parte dos ricos comerciantes, resolvem então pedir ajuda a um general na época muito famoso por vencer as guerras, que seria Napoleão Bonaparte. Então Napoleão assume o poder e acaba com a revolução a Revolução Francesa. Porém, essa revolução ela não acaba porque os seus lemas e dizeres e ideias acabam indo para as colônias. Essas colônias da Europa, que somos nós aqui, o Brasil, Estados Unidos e os países que falam espanhol também, Inglaterra, os países que falam espanhol, a Espanha, e mais tarde então veio o Haiti também, que era a própria colônia da França. A própria colônia da França acaba também querendo, através dessa influência da Revolução Francesa, das ideias iluministas, acaba também querendo a sua independência, a sua liberdade, igualdade e fraternidade. Então é isso, pessoal. Aqui tem umas perguntinhas. Qual foi o lema da Revolução Francesa? Acabei de falar. Por que esse lema influenciou as colônias a querer essa independência? E se você concorda que cada país, a pessoa que vive nele, deva ter a sua liberdade, igualdade de direitos, né? Explique sua resposta. Que foi o que o pessoal quis para si, né? E a gente viu aí que nós temos hoje a nossa democracia, através dessas influências aí de independência, de liberdade, de igualdade, que cada país leu aí, né? Cada setor social leu essa frase e trouxe para si um ressignificado, ok? Para terminar, então, qual foi o significado de liberdade, igualdade e fraternidade lá na Revolução Francesa? Foi a liberdade da Igreja Católica, tirar, né, a Igreja Católica do poder, dando liberdade a todos, igualdade de direitos, que seria a igualdade de pagamento de impostos, né, porque ninguém pagava imposto, era somente o terceiro e o segundo, o terceiro estado, que eram os comerciantes, e o povo. O primeiro e segundo estado não pagava imposto, só recebia imposto. Então isso não era uma igualdade para eles. E fraternidade seria o quê? Um lugar bom para todos viverem, né? Surge também os direitos humanos aqui, os direitos do cidadão também nessa época, pessoal. Muito bem, trazendo para as colônias. Quando o pessoal da colônia ficou sabendo dessa frase, esse lema, liberdade, igualdade e fraternidade, para eles isso teve um ressignificado. O que é isso? Um outro significado, através de como eles estavam vivendo lá. Porque os comerciantes das colônias também estavam aí pagando imposto para a sua metrópole. Olha então, o que vai ser essa ideal de liberdade? A independência das colônias, né? Tchau, metrópole. Beijinho no ombro, tchau, metrópole, tô indo. Mas foi à custa de muita guerra, né, que conseguiram isso. Igualdade de direitos, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Igualdade de direitos e fraternidade. Um lugar novo, um lugar bom para todos morarem, para todos terem o seu direito de, especialmente, comercializar, já que era o comerciante que estava à frente da independência da sua colônia, seja Estados Unidos, como nós vimos aqui, seja a América que fala espanhol, seja o Brasil. O comerciante está aí, então, na liderança, dando um ressignificado a os ideais iluministas,
ou ao lema iluminista da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Tem outras ideias, viu, pessoal? Essa foi só uma ideia, tá bom? Para não ficar muito longo aí para vocês. Bom, pessoal, é isso. Temos mais coisas a falar também sobre... também, claro, né? A questão escravista também. Então, o escravo afrodescendente, ele ouvirá também esse lema de igualdade, liberdade e fraternidade e também vai querer a sua liberdade. E ele vai lutar pela independência também aqui no Brasil. Porém, o Brasil torna-se independente e ele ainda continua escravo, infelizmente. Só anos mais tarde é que vai ter aí a abolição da escravatura, que nós já vimos na aula passada como isso decorreu, que foi aos pouquinhos, lei por lei aí, aos pouquinhos. Não foi de imediato, não foi uma única lei que trouxe a liberdade para eles, preservando o interesse dos fazendeiros da época. Muito bem, pessoal, então essa foi nossa aula de história e nós vamos nos falar mais aí na nossa próxima aula online, que eu já marquei no grupo do WhatsApp. E vou marcar aqui também no Classroom. Um abraço a todos, bons estudos e vamos ampliar nossa mente, ampliar nossos estudos para que a gente venha a ter muito mais oportunidades. Um abraço a todos, fiquem com Deus.